Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de preparação para a Crisma. Hoje a gente vai bater um papo um pouquinho diferente aqui nessa nossa explicação visual. Vamos mergulhar na tradição da igreja, mas olha só, de um jeito totalmente novo. Pensem nisso aqui não como uma aula chata e teórica, mas como o nosso verdadeiro guia de sobrevivência. É o nosso kit de equipamentos espirituais essenciais para encarar a vida real. Bora lá? Para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa da missão de hoje. A gente vai passar rapidinho por 6 etapas. Primeiro, vamos entender o que são esses sinais visíveis. Depois, a gente fala da nossa iniciação espiritual. Em seguida, sobre como restaurar as nossas forças. Aí, a gente descobre qual é a nossa missão no serviço, foca em como fazer discípulos e, por fim, vamos colocar a mão na massa com uma dinâmica incrível. Então, entrando de cabeça na nossa primeira parte, sinais visíveis, graça invisível. É como construir uma ponte, física mesmo, lá para o reino espiritual. Mas aí vocês podem se perguntar, afinal de contas, o que exatamente são os sacramentos? Olha, eles não são só aqueles rituais antigos ou teatros que a gente repete por puro costume, sabe? Para quem curte videogame, a melhor analogia do mundo é pensar nos sacramentos como aqueles itens físicos que o seu personagem pega no meio da fase. Aqueles que te dão power-ups, ou seja, superpoderes invisíveis que são vitais para você passar de nível. A igreja ensina que os sacramentos são pontes literais. Eles são sinais sagrados que o próprio Cristo deixou pra gente. E eles comunicam a graça de Deus usando coisas que a gente pode ver e tocar, tipo água, óleo e pão. É literalmente Deus se fazendo presente no físico para salvar a nossa alma, que é invisível. E aqui entra um termo em latim que, na boa, é um alívio gigante para todo mundo. Ex opere operato. Calma, eu explico. Basicamente, isso significa pela obra realizada. Quer dizer que o sacramento funciona por si só, pela ação de Cristo, e não porque a gente ou o padre somos super merecedores. Ou seja, a graça de Deus não depende de você ter acordado de bom humor, ou de ter tido um dia perfeito, ou de não ter tropeçado e falhado naquela semana. O negócio funciona simplesmente porque Cristo age. É uma baita garantia de Deus para aliviar essa nossa ansiedade do dia a dia. E a igreja entende a nossa jornada de um jeito muito brilhante. São Tomás de Aquino, que foi um dos caras mais geniais da história, fez uma comparação fantástica. Ele falou o seguinte: pensa no nosso corpo físico-biológico. Ele precisa nascer, precisa crescer, precisa comer e, claro, precisa de remédio quando fica doente, né? A nossa vida espiritual é a exata mesma coisa. A gente não é só uma alma flutuando por aí. A gente precisa de manutenção espiritual em cada etapa do nosso crescimento. Se a gente der uma olhada nessa linha do tempo da vida sacramental, dá para ver certinho como a ideia de São Tomás de Aquino acompanha a gente do primeiro ao último dia de vida. Os sacramentos estão ali no nosso nascimento espiritual com o batismo, dão aquela força na juventude com a crisma, dão sentido para a nossa vida adulta com as vocações e trazem consolo e cura lá na velhice ou na doença com a unção. Não é só um evento isolado, gente, é uma jornada completa de equipamentos que você vai destravando ao longo do jogo. Beleza, vamos para a nossa segunda sessão, iniciação, o nosso início espiritual. É aqui que a gente equipa os nossos atributos básicos. Vamos ver como isso funciona na prática. Nessa primeira parte do nosso kit de sobrevivência, a gente pega a nossa base como cristãos. Sem isso, não dá para avançar para as próximas fases. São 3 pilares. O batismo é tipo o botão de start, a nossa entrada na vida divina que apaga o pecado original. A crisma, que é o foco da nossa preparação atual, é tipo tirar sua carteira de motorista espiritual. Ela te dá os dons do Espírito Santo e te prepara para assumir de vez a direção da sua própria fé. E a Eucaristia? Bom, a Eucaristia é a nossa carga diária de bateria. Afinal de contas, ninguém aqui aguenta rodar o dia todo com a bateria do celular em 1%, né? A gente precisa plugar na tomada, plugar na fonte, que é Cristo. E aí a gente chega na seção 3, cura, restaurando a força e usando os nossos kits médicos espirituais. Porque, sejamos sinceros, a vida não é fácil e todo mundo acaba levando um dano ou outro pelo caminho. E é exatamente por isso que a gente tem uma área de cura no nosso inventário. Aqueles medkits espirituais de quando a nossa barrinha de vida cai para a zona vermelha. A gente tem 2 sacramentos incríveis aqui para essas horas. A confissão, ou penitência, é literalmente limpar o cache do celular, dar aquele reset no sistema depois que ele trava de vez. O pecado afasta a gente, mas a confissão te dá uma ficha limpa, devolve a sua paz. Já a unção dos enfermos não é só para quem está lá no último suspiro, como muita gente pensa. Na verdade, é uma dose profunda de coragem e força de Deus para quando o nosso corpo ou a nossa mente ficam mais frágeis. É o abraço de Deus bem no meio da tempestade. Entrando na seção 4, serviço. Qual é a missão? É a hora de escolher a sua classe ou guilda. Bom, agora que a gente já tem os itens de iniciação e os kits médicos, a gente chega num ponto do jogo onde você precisa escolher a sua classe.
qual caminho você vai seguir para ajudar a sua comunidade? A gente tem a ordem e o matrimônio, e os dois têm algo sensacional em comum. Eles são 100% focados no outro. A ordem prepara o cristão para liderar, para ensinar e cuidar do rebanho através do sacerdócio. Já o matrimônio é sobre construir uma família e formar o que a igreja chama de igreja doméstica. Nos dois caminhos, a graça que você recebe não é para guardar numa caixinha e esconder. É para gastar com as outras pessoas, entregando a sua vida por amor. E tudo isso nos leva à seção 5, o foco, que é fazer discípulos, a chamada Grande Comissão. Todo esse equipamento que a gente destravou até agora não serve só para a gente se sentir bem e ficar na nossa. Ele aponta para uma missão gigante que está lá no Evangelho de Mateus. E sabe o que é super interessante aqui nesse detalhe do texto? É que se a gente for olhar no original em grego, a palavra ide não é a ordem principal da frase. O verdadeiro comando de Jesus, o grande objetivo, é fazer discípulos. Qualquer pessoa pode simplesmente ir para algum lugar. Mas é só com os equipamentos dos sacramentos que a gente consegue de verdade forjar novos seguidores. A nossa vocação não é ficar andando sem rumo por aí, é transformar a vida dos outros. É pegar quem acabou de chegar pela mão e ensinar a caminhar. E para deixar bem claro que essa missão tem tudo a ver com o nosso dia a dia hoje, tem essa frase muito forte do Papa Francisco. Ele diz que a nossa missão tem que se adaptar para a evangelização do mundo atual. A gente precisa sair do nosso cantinho confortável e ir para o que ele chama de periferias existenciais. E olha, isso pode ser a sua escola, pode ser a faculdade ou até a sua própria roda de amigos. Tem muita gente do nosso lado que está vazia, precisando desesperadamente ouvir uma palavra cativante de esperança. Então vamos lá, seção 6, dinâmica, o mapa da missão. Chegou a hora de colocar essa graça toda em ação. Porque a gente não pode terminar ficando só na teoria, né? Vamos ancorar todos esses conceitos na nossa realidade de agora. A gente vai fazer o seguinte no nosso mapa da missão. Primeiro, vamos nos dividir e formar uns esquadrões de missão de 4 a 5 pessoas. Depois, cada grupo vai mapear uma periferia moderna, tipo o clima tenso da escola numa semana de provas ou alguma situação chata nas redes sociais. Em terceiro lugar, o grupo vai escolher um dos 7 sacramentos e discutir como o power-up daquele sacramento ajuda nessa situação. E por último, e o mais importante de tudo, planejar uma ação real, prática, para executar essa semana mesmo. É a hora de pegar a graça da crisma e usar na vida real. E a pergunta que fica para encerrar a nossa explicação de hoje é exatamente essa. Nós vamos mudar o mundo com esse guia de sobrevivência espiritual? A gente já tem o start, já tem os kits médicos de cura, já sabemos como escolher a nossa classe para servir e fazer discípulos. A estrutura inteira já está na nossa mão. A dúvida é, a gente vai continuar sentado na arquibancada só assistindo, bem confortáveis? Ou a gente vai ter a coragem de pegar esse kit de sobrevivência incrível, assumir a nossa missão de adultos na fé e virar esse jogo? A missão de vocês começa agora. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje e bora lá formar os nossos esquadrões.